Megumi. O que falar do nosso garoto potencial, não é mesmo? Se você acompanha algumas coisas da comunidade de Jujutsu, então já deve ter percebido que ele tem virado meme nos últimos dias. E hoje vamos tentar entender por que isso está acontecendo e vamos falar o que o autor fez de errado que deixa todo mundo indignado com o Megumi. E para isso, precisamos voltar lá no começo da obra, quando Sukuna toma o corpo de Itadoro e enfrenta Megumi. O foco aqui não é a batalha, mas o interesse que Sukuna passa a demonstrar pelo Megumi assim que ele revela ser um usuário da técnica das 10 sombras e faz aquele gesto de mão quase invocando uma Horaga. Aqui a gente já percebe que, ok, tem algo muito interessante nesse cara que foi capaz de deixar o Rei das Maldições interessado nele. E a gente fica ainda com mais hype quando é revelado que no passado, um usuário da técnica das 10 sombras foi capaz de derrotar um usuário dos 6 olhos. Ainda mais com o Gojo sempre soltando aquela frase clássica para todo aluno de que alguns alunos têm potencial para superar ele, aqui a galera depositava tanta esperança no Megumi para ver o que ele tinha para oferecer. E aí, chega no final da obra e nada disso é mostrado. A gente não sabe como seria a expansão de domínio completa do cara. A gente não tem um bom proveito das técnicas das 10 sombras. A gente não sabe de porra nenhuma até que Sukuna toma o corpo dele. Sério, ainda bem que isso aconteceu. Caso contrário, a gente nunca saberia por que a técnica das 10 sombras era tão valorizada. Quando Sukuna toma o corpo do Megumi, a gente percebe por que a técnica era tão boa e que faz todo sentido um usuário dos 6 olhos ter sido derrotado no passado. O que chegou a se repetir com a morte do Gojo, mas enfim, o tanto de coisa que pode ser aproveitada dessa técnica não está escrito. E Sukuna vem para nos mostrar isso. Depois da batalha com o Gojo, a gente entende que se fosse para depender do garoto potencial, a gente não teria nem um terço do que foi mostrado pelo Sukuna. Tudo bem que o Sukuna tem séculos de experiência e que o Megumi é apenas um adolescente. Inclusive, isso faz total diferença para falar a verdade. Mas o que me deixa puto de verdade nem é o Megumi, mas sim o autor. O cara cria poderes absurdos e não sabe explorar eles. A própria técnica das sombras, por exemplo, é uma técnica que poderia ser explorada num nível absurdo. Imagina se durante as batalhas o Megumi simplesmente arrastasse os inimigos para as sombras e deixasse eles morrendo afogados. O cara poderia armazenar uma bazuca nas sombras e tacar nos adversários, sei lá. Teve muita coisa que GG Akutami poderia ter explorado melhor e não foi bem aproveitado. Então eu diria que Megumi está sendo chamado de garoto potencial não só por meme, mas porque a própria história construiu ele assim e depois não entregou de forma satisfatória. Porque desde o começo da obra, o autor vinha nos apresentando Megumi como alguém com um dos maiores tetos de poder da obra, que era a técnica das 10 sombras, tratada como algo absurdo, comparável a habilidades de elite, e ainda mais com o próprio Gojo deixando claro que ele podia chegar muito longe. Mas, como eu falei antes, o problema é que isso fica mais no discurso do que na prática durante grande parte da história. Megumi até tem bons momentos, como foi agora na luta contra Red, mas ele não evolui no mesmo ritmo que outros personagens principais, e a mentalidade dele também não ajuda. Ele luta como alguém que aceita morrer se for necessário, não como alguém que quer dominar o campo. Isso não é só traço de personalidade, pois é algo que acaba limitando o impacto dele na narrativa. Em vez de crescimento consistente, ele fica preso num ciclo de promessa. Por isso, a virada real acontece quando Sukuna decide que o corpo ideal não é mais o do Itadoro, mas sim o do Megumi. E isso é importante. Sukuna reconhece no Megumi um potencial que o próprio personagem nunca conseguiu explorar totalmente. Só que ao invés disso virar payoff para o Megumi, vira payoff para o vilão. Sukuna basicamente quebra a mente dele, destrói qualquer estabilidade emocional e toma o corpo. Ou seja, tudo aquilo que era potencial do Megumi acaba sendo usado por outra pessoa. E aí vem o ponto mais crítico. Sukuna, usando o corpo do Megumi, mata a própria irmã dele. Isso não é só tragédia, é o colapso completo do personagem. A motivação central do Megumi desaparece e ele perde qualquer agência na história. A partir daí, ele deixa de ser um jogador ativo e vira praticamente um recurso narrativo. É por isso que o meme Garoto Potencial pegou. Não é só a zoeira gratuita, é uma crítica disfarçada. Megumi é o exemplo clássico de personagem que foi hypado como futuro
futuro monstro, mas cuja trajetória não entrega esse crescimento de forma direta. Em vez disso, o potencial dele serve mais para implorar ajuda no Mahoraga em qualquer situação de perigo. Dá para argumentar que isso é proposital, que é uma subversão. Nem todo personagem com potencial vai se tornar o mais forte. Só que, sendo honesto, muita gente vê isso mais como desperdício do que como genialidade, porque o investimento narrativo no Megumi foi muito grande para ele acabar basicamente apagado no momento mais importante. Eu diria que o Gojo também tem culpa, por ser um péssimo mentor, mas isso é tema para outro vídeo, então se inscreva. No fim, Megumi não é chamado de garoto potencial porque é fraco. Ele é chamado assim porque tinha tudo para ser um dos melhores personagens da obra e nunca chegou lá.